É bem conhecido de cada um de vocês que estuda as profecias bíblicas que o rio Eufrates está secando. E com esse secar, algo que praticamente nunca aconteceu, não da forma que estamos vendo, está abrindo margem para o cumprimento de uma profecia no livro de Apocalipse, capítulo 16, verso 12 em diante, onde aqui ele vai dizer que o rio seca para dar passagem para os reis que vêm do lado do nascente do sol. E o que faz esse rio secar é justamente as pragas que Deus está enviando sobre a terra, através de trombetas, de taças e tudo mais. Quando o rio seca, o que é que acontece? Vai sair aqui da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Está mencionado aqui como o espírito deles sai da boca deles 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. E esses espíritos vão por todo o planeta convocar os reis, presidentes, os poderosos da terra para a guerra. E essa guerra vai causar uma sucessão de outras guerras. Como nós vemos aqui no livro de Apocalipse, esse detalhe abre margem para entender que o dia do Senhor vai ser precedido de grandes acontecimentos sucessivos e não de algo repentino. Ou seja, o reino do anticristo ele vai se formando aos poucos. As guerras vão tomando uma proporção maior e não vai surgir do dia para a noite. E podemos dizer que isso aqui seja o estopim para o início de algo grande, futuro. Não agora, mas futuro. Os reis da terra não tinham a intenção, até o momento, de destruir a humanidade. Muitos países eram neutros, como por exemplo, Japão, Alemanha, a Suíça é um país tampão. Vemos aí países nórdicos que não se preparavam para a guerra, não investiam na indústria militar e agora todos eles estão questionando essa situação devido às ameaças que nunca houveram na humanidade, que são as ameaças nucleares. Temos aí pessoas com altos índices de psicopatia possuindo esse poder. E isso é muito perigoso. E como forma de defesa, esses países estão se armando, se preparando para a guerra. Curiosamente, quando o rio Eufrates acaba secando. Isso pode ser o prenúncio de uma profecia que vai e está sendo cumprida. Agora eu pergunto, o anticristo, ele sempre existiu? Porque aqui quando ele fala no dragão, que é o Satanás, quando ele fala na besta e no falso profeta, ele não está necessariamente falando do personagem final chamado anticristo. Porque ele não é uma pessoa. No final dos tempos será uma pessoa. Mas ele é mais do que isso. Ele é um espírito. Ele é um cargo. Ele é um poder que está nessa terra desde a época do apóstolo Paulo. Porque o espírito do anticristo já opera. Se esse espírito operava lá, ele espera apenas um momento para atuar por meio de alguém e se revelar aqui nesse mundo. E aí a gente pergunta, de onde vem esse anticristo? Curioso que nas primeiras cartas do apóstolo João, ele vai dizer que os anticristos daquela época têm surgido do nosso meio, do meio cristão. Então, os anticristos saindo do meio cristão, porque não eram dos nossos, pressupõe que esse anticristo poderá ser um falso cristão. Um cristão pagão, podemos assim dizer. Um cristão que não segue os preceitos bíblicos. Pode ser até mesmo o líder cristão de uma alta denominação. Ou até mesmo um político que era ou se faz de cristão. Conseguem compreender? O que é que impede esse
anticristo de se revelar ao mundo durante tantos e tantos séculos. Tem um vídeo que eu falo sobre isso. Dá uma olhada aí no canal. E ele sai do nosso meio justamente porque não é dos nossos. E aí entra a grande apostasia. Não tem como você divorciar se você não é casado. Assim como não tem como você apostatar da fé se você nunca foi cristão. Então, para você abandonar a fé, significa que antes você tinha ela. Se ele é um homem apóstata, um homem que se desviou, que se afastou de Deus, como menciona aqui, então quer dizer que antes ele era, não necessariamente como deveria ser. E aqui qual a diferença entre a besta e a mulher? Porque a mulher nós sabemos que é representação do povo de Deus, seja a igreja, seja Israel. Sempre a mulher está mencionada aqui como a menina dos olhos de Deus, como a noiva de Cristo, sempre como uma figura feminina. E essa figura aparece montada sobre a besta. Ou seja, ela não é a besta. A mulher está sob a besta, ou seja, tem pacto com ela, tem domínio e reina junto com ela, mas ela não é a besta. Isso implica uma seguinte dúvida: será que a besta é a representação do império e do anticristo que dominará esse império? E essa mulher que está sob ele, será ela o falso profeta? Existem fundamentações bíblicas, porque o que é que acontece? A política é a representação desse poder, porque é um poder bélico. Já a mulher é uma representação religiosa, que é partindo do povo de Deus, e depois vira uma meretriz que se afasta de Deus, passa a ser pagã, adorando outros deuses, tendo outros cultos, mas não deixa de ser uma religião. Então aqui a dualidade entre besta e mulher nada mais é do que política misturado com religião. Nós vimos isso ao longo de toda a história, quando igreja e Estado se uniram, fazendo assim uma grande devastação. Vocês sabem que o ser humano, quando recebe poder, ele mostra quem realmente ele é. E aqui nada mais é do que uma viva e clara demonstração na história da humanidade que política e religião não podem andar juntas. Houve esse desvio, né? Muitas pessoas associam Apocalipse 17 com os 8 reis, que na verdade são aqueles reis que estão na cidade das 7 colinas, que é mencionada aqui pelo anjo, como Roma. Basta você pesquisar e ler as profecias do livro de Apocalipse. E Roma possuía, sim, um Pontifex Maximus. E esse poder máximo saiu de César e foi passado para os papas, séculos depois da vinda de Cristo. Aqui, esse poder, ele é passado sucessivamente. Só que quando ele fala dos últimos reis, ele cita que no final dos tempos haverá o retorno dessa besta que sofreu uma ferida mortal. Ou seja, o reino dela foi destruído. E aqui ele renasce como algo híbrido. Não é mais só uma igreja, mas um Estado-igreja. Nós conhecemos aí como o Vaticano, onde o Papa, além de ser um líder religioso, ele é um líder político, porque ele domina um Estado, uma nação, por mais pequena que seja, mas é nomenclaturada dessa forma. O sistema é dessa forma. E aí entra, a partir do primeiro rei, depois de Pio XI, que é nomeado, muitas pessoas erroneamente contam a partir dele, não é do próximo, porque ele já havia sido eleito antes
dessa ferida mortal ser curada, é que se conta. E aí nós chegamos, hoje estamos no 7º, não no 8º. Quando aqueles que entendem que essa profecia se refere a Roma, tanto religiosa como política, essa mistura, eles interpretam de uma forma equivocada, porque o 8º ainda não veio, mas diz que virá do 7. E aí entra uma segunda possibilidade. Será que esses reis coexistirão em um tempo só ou serão sucessão de uns aos outros? Existem cálculos que são feitos aqui para entender como se chega a isso. A profecia dos 8 reis não podem ser para o tempo de João, para o passado, colocando César, os imperadores romanos. Não tem como ser isso, porque diz que o último desses reis trará o final dos tempos. O último desses reis será aquele que Cristo derrotará pelo sopro de sua vinda. Então estamos falando dos últimos momentos da terra, não da época de João. Aqui, essa mulher que se senta sobre 7 montes, ela é caracterizada como acompanhando essa besta que é formada, vinda de um império passado, de 10 reinos. E para quem assistiu a vídeos passados, eu vou comentar sobre o livro de Daniel, onde ele vai colocar essa estátua que você está vendo aqui, e lá embaixo nos pés dela, você vai ver que são pés de ferro e de barro. Uma mistura do império passado com o império fraco. E ela tem 10 dedos. O anjo explica que esses 10 dedos fazem referência a 10 reinos. E esses 10 reinos vão logo simbolizar o seguinte: Roma foi destruída. Quando ela se esfacelou, foram formados 10 dedos, 10 reinos. E nós conhecemos a história de Roma ao cair, se tornando um império dominado por povos bárbaros. E aí entra os saxões, os visigoudos, ostrogodos, os próprios bárbaros, né, e muitos outros. Aqui formam 10 povos. Esses 10 povos originam o que hoje nós conhecemos como Europa. Então, a Europa, a União Europeia, ela é a continuação de Roma. Só que ela não é o 7º e último reino. Ela é o 6º. Nós vemos aqui que são 10 coroas, porém são 7 chifres na besta. Esses 7 chifres fazem alusão a impérios que dominaram antes de Daniel e depois de Daniel. Egito, Assíria, Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma, Europa e o último ainda não é vindo. Esse último será formado a partir de um desses que caiu. Quando vemos e fazemos a contabilidade aqui, muitos erram ao fazer aquela imagem da besta de 7 cabeças e distribuem as 10 coroas que ela tem em vários dos chifres. E isso está errado. Por quê? Porque apenas na última cabeça é que estarão essas 10 coroas. Como se o anticristo fosse dominar 10 nações, e para conseguir o monopólio de todas, a profecia diz que ele tem que derrubar 3 delas. E quais são essas 3 que ele tem que derrubar? Aí vai ficar para um outro estudo complementar. Mas aqui o que você tem que saber é que essa junção de nações, ela não se dá, por mais que eles tentem até hoje, ela não se dá de uma forma completa, porque o livro de Daniel, capítulo 2, verso 43, vai dizer o seguinte: E quando viste o ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro,
assim como o ferro não se mistura com o barro. Aqui ele quer dizer que esses países farão alianças entre si, mas não irão conseguir se tornar uma nação apenas, porque obviamente são culturas diferentes, são línguas diferentes, são povos de etnias muito mistas e eles não conseguem formar uma nação. Foi feita uniões monetárias como o euro, foram feitas uniões militares, econômicas e tudo mais. Porém, eles não conseguem se tornar um, mas conseguem se ligar. Como é que eles conseguiram esse ligamento? Através de casamento. Para quem conhece um pouco de história, sabe que os reis e rainhas do passado na Europa, eles acabavam se casando uns com os outros. Os príncipes, as princesas se casavam para que as nações ali pudessem ser nações coligadas, nações amigas. E é justamente o que a profecia do livro de Daniel está dizendo aqui. Eles não vão se unir, mas eles vão tentar se misturar mediante casamento. E aqui nós vemos a sexta parte da profecia, onde o sexto reino é a Europa. E depois desse vem um último, que é formado de algum desses que passou, como revela também o livro de Apocalipse. Esse último será formado por estes reinos, porém 3 hão de cair. Muitos fazem a interpretação errada, e as coroas da besta não estão em todas as cabeças. Estão apenas na última. Essas 10 coroas estarão na última cabeça, onde 3 cairão. Existe algo se formando e que logo eu trarei mais detalhes sobre o que está acontecendo. Peguem esse estudo, tentem entender um pouco mais, os versos estão aí, e logo vamos trazer o complemento dessas profecias bíblicas. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de curtir, deixar o like, comentar, se inscrever no canal, apertar o sininho e logo nos veremos nos próximos vídeos.